A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 1 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. E eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18,
Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Estarei fazendo uma oração para poder estar apresentando a minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 8. Escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos do nosso Senhor Deus. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos aqui, Lamentações, contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Vamos aqui, Lamentações, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, e 1 versículo para você que é do rebanho de número par, totalizando os 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 1 contém 22 versículos, que diz assim: a desolação de Jerusalém. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: estende-se Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó,
que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouve, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram na cidade enquanto buscavam para si mandamento para restaurarem a sua alma. Glórias ao nosso Senhor Deus, a desolação de Jerusalém. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Vamos aqui, 2 Reis, capítulo 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 5 contém 27 versículos, que diz assim, a história de Naamã, diz assim no versículo 2, 3 e 4. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele e o restante da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de Livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, pedido de orações. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, e confiarmos quanto a vós no Senhor, quem não só fazeis, como fareis, o que vos mandarmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos aqui, Romanos, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Capítulo 11 contém 36 versículos, que diz assim, o remanescente de Israel. Diz assim no versículo 2, 3 e 4, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus sobre Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares,
Só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos a Baal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vão estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, capítulo 2 do livro de Tito. Para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Vamos aqui, Tito, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito. Nos versículos 6, 7 e 8. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. O livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Vamos aqui, 34. Capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 meditarem. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Capítulo 31 de Deuteronômio contém 30 versículos, que fala sobre o livro da lei. No versículo 24, 25 e 26 diz assim: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 37. Vamos aqui na oferta de número 37, que diz assim: na nossa oferta de número 37 é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada.
e tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir ao vídeo da oferta com todas as informações necessárias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio da oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte desse rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Atos, capítulo 14. Vamos aqui no livro de Atos. Mas lembrando, mais uma vez, que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E nesse capítulo 14 do livro de Atos, contém 28 versículos. Que diz assim: Paulo e Barnabé em Icônio. Diz assim no versículo 4, 5 e 6. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listras e Derbe, cidades de Licáunia, e para a província circunvizinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas. Vamos aqui. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas para o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. Diz assim: e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançando estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão meditar aqui no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes.
Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Eclesiastes, capítulo 8. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 8, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Contém 17 versículos, que diz assim: a obediência devida ao rei. No versículo 3, 4 e 5. Não te apresses a sair da presença dele, nem persiste em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentar nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de Gênesis, contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui. Qual o capítulo de Gênesis para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem? Gênesis, capítulo 18. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 18 contém 32 versículos. 33 versículos, perdão. Contém 33 versículos que diz assim: Abraão intercede por Sodoma. Diz assim nos versículos 29, 30 e 31. E continuou ainda a falar-lhes e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. O livro de 2 Samuel contém 24 capítulos. Capítulo 9 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 contém 13 versículos, que diz assim, Davi e o filho de Jonathan. Nos versículos 5, 6 e 7. Então mandou o rei Davi e trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se, e disse, Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro, ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo.
Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de João contém 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 15 do livro de João. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, que diz assim, fala sobre a videira e os ramos, nos versículos 1, 2 e 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vou sortear aqui mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 31. Vamos aqui na oferta de número 31. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 31 diz assim: nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando com base na Bíblia Sagrada que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos ou que não é necessário ter eles, e você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma, em alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 6. Diz assim na oração de número 6. Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando mais uma vez que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link da descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos.
capítulo 6 do livro de Amós. Vamos aqui, Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 6 diz assim: a indiferença da nação. No versículo 3, 4 e 5. Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência, ai dos que dormem em camas de marfim e se estende sobre os seus leitos e come os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 17 do livro de Provérbios, livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 17, contém 28 versículos, que diz assim, no versículo 2, 3 e 4. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O que pratica o mal atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de Neemias. Vamos aqui, Neemias, capítulo 13. Contém 31 versículos, que diz assim, diversas reformas, nos versículos 6, 7 e 8. Mas durante tudo isto, não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhes uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Sofonias, capítulo 3. Contém 20 versículos, que diz assim, regozijo pela salvação. Nos versículos 15, 16 e 17, diz assim, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueças as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará e se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias contém 14 capítulos.
capítulo 8 do livro de Zacarias. Vamos aqui, capítulo 8 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 contém 23 versículos, que diz assim: promessas de Deus a Jerusalém. Nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Vamos aqui ao livro, ao capítulo de Mateus. Mateus, capítulo 7. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Contém 29 versículos, que diz assim: cuidados com os falsos ensinamentos. Nos versículos 15, 16 e 17. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento, com a primeira mensagem disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 20. Vamos aqui na oferta de número 20. Vamos aqui na oferta de número 20, que diz assim: examine Mateus 25, do 31 a 46, 1 João capítulo 3, nos versículos 17 a 19, e 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim: o Senhor Jesus, o Cristo, e os seus apóstolos afirmaram que os líderes nos ministérios e igrejas do Senhor Jesus têm que imitar eles, o Senhor Jesus e os apóstolos dele. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e a aliança, e com esses 4 alimentos todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação são mentiras, e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Esse espírito do mal, ele vai ter que sair. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração de número 15. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E na oração de número 15, diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho, esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizar e escolher o número de 1 a 24, para você estar recebendo uma palavra revelada através do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua meditação, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então meditem aí, escolham um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1.
contém 15 versículos, que diz assim: a negligência na reconstrução do templo. No versículo 2, 3 e 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos aqui, é o quarto livro da Bíblia Sagrada. Livro de Números, capítulo 21. Contém 35 versículos, que diz assim: vitórias contra Seom e Og. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: por isso dizem os que falam em provérbios, vinde e Hesbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Seom o consumiu a Ar dos Moabitas e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amoreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente as Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Capítulo 11 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 11, contém 47 versículos, que diz assim: os animais limpos e imundos, nos versículos 28, 29 e 30. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Então, estes também vos serão por imundos, entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha, o rato, o cagado, segundo a sua espécie, e o ouriço, cacheiro, o lagarto, a largatixa, a lesma e a toupeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: o carinho de Paulo por Timóteo, nos versículos 3, 4 e 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos,
que diz assim: advertência aos ricos e os opressores. Nos versículos 4, 5 e 6, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamadores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevaste os vossos corações, como um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 25 versículos. Que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 10, 11 e 12, diz assim: e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, e lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento, com essa primeira mensagem disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta, a oferta de número 1. A oferta de número 1 é sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 45. Vamos aqui na oferta de número 45. Que diz assim na oferta de número 45. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 fórmulas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas. A Bíblia. E essas 4 fórmulas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, com o Espírito Santo ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e nos mostrar outras formas de revelações com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro.
e assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa sexta mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, que ainda dá tempo. A oferta de número 44. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oferta de número 44, que diz assim: muita atenção, você que crer no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, nela está escrito em muitos livros que todos nós somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em suas palavras que nós temos que dar muitos frutos. E há 12 livros e muitos capítulos da Bíblia Sagrada que afirma que somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa mensagem é uma mentira e anular os 12 livros da Bíblia Sagrada ou que estão disponíveis no vídeo dessa oferta em nossos canais e que são a base das nossas afirmações, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa segunda mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora sim, vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem aí meditando, para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Meditem aí, se você não meditou, não escolheu um número ainda, então medite para você receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Se você escolheu o número 16, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Se você escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5. Número 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 14, Romanos, capítulo 11. Número 18, Tito, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Número 17, vai meditar no livro de Atos, capítulo 14. Número 5, Jonas, capítulo 2. Número 15, Eclesiastes, capítulo 8. Número 8, Gênesis, capítulo 18. Número 23, 2 Samuel, capítulo 9. Número 24, João, capítulo 15. Número 20, Amós, capítulo 6. Número 4, Provérbios, capítulo 17. Número 10, Neemias, capítulo 13. Número 19, Sofonias, capítulo 3. Número 11, Zacarias, capítulo 8. Número 7, Mateus, capítulo 7. Número 21, Ageu, capítulo 1. Número 22, Números, capítulo 21. Número 12, Levítico, capítulo 11. Número 2, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 1, Tiago, capítulo 5. E número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada,
para buscarem ao Senhor Deus, sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale entre 12 a 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Santo, o Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês por ter ficado comigo até o final. E se vocês chegaram também no decorrer dessa live, eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.